Olá, meus amiguinhos! Vamos continuar a fazer uma reprise e continuar a estudar nossas lições sobre o surgimento do homem na Terra, a interferência dele na natureza. Isso aconteceu há muito tempo e o homem foi andando e apareceu por todo o planeta. E ele começou por aqui, ficou aqui, aí ele gostava de viajar, ele vinha para cá, passeava por aqui. Ele habitou em todo o planeta, mas em diferentes épocas. Então nós vamos ver que o homem era nômade. O que quer dizer nômade? Ele não tinha residência fixa. Ele morava num lugar, aí ele pegava e caçava, pescava, colhia as frutinhas, aí aquele lugar ficava sem comidinha, ele ia com a turma dele para outro lugar, andava em bandos, era assim. Aí ele gostava de ficar perto de rios, porque aí ele teria água. Então, vários rios, tem muitos registros de pedacinhos de resíduos que os homens deixavam. Você sabe que até a fogueira que o homem acendia naquela época, os pesquisadores podem ver quantos anos tem aquele carvãozinho que estava lá na fogueira. E foi assim que a gente vê aqui a nossa região, ó, o Brasil tá por aqui, ó. Aí foi assim que a gente foi ver os resíduos deixados pelos homens na nossa região também, os homens primitivos. Olhe bem, eles tinham manias de ficar desenhando nas cavernas. Eles eram nômades, então, eles iam para aqueles lugares, dormiam nas cavernas, aí era uma turma grande, os homens, os homo sapiens. Aí eles pegavam, tinham lanças de pedaços de pedra lascada, eles apontavam as lanças e faziam as pontas para pôr naquelas lanças. E também tinham os machados de pedra, que eles cortavam a carne dos animais, tiravam a pele. E lá na caverna, eles faziam um ritual. No outro dia, eles iam caçar. Então, naquela caverna, na parede, eles desenhavam a turma com as lanças, com os instrumentos, ferramentas, os paus, os machados. Desenhavam o animal que eles queriam caçar. Punham a mão assim, ó, em cima do animal para poder falar: esse aqui é meu. Então, era assim que eles faziam, era um ritual. E aí, eles acendiam as fogueiras e eles começaram a dominar o fogo. O fogo foi um diferencial na vida do homem. A partir do fogo, eles começaram a trabalhar o alimento deles. Eles começaram a ter necessidade de ter utensílios, começaram a preocupar em fazer vasilhas de barro, de cerâmica, começaram a cozinhar as sementes e também começaram a derreter os metais e fazer ferramentas mais fortes, facas, machados de metal. E com isso também, por causa do fogo, eles começaram a dividir também os alimentos. Quando eles saíam para a caçada, eles dividiam os alimentos para quem foi. E eles começaram a conviver em famílias, em tribos. E aí eles começaram a pensar: nós podemos ficar juntos. Aí eles começaram também a pensar que eles poderiam fabricar casas e não mais ficarem nômades. Eles agora iam ter vida sedentária, quer dizer, eles iam ter um lugar de ficar fixo. Eles poderiam plantar as árvores que eles gostavam perto de onde eles moravam. Eles poderiam fazer a casa deles numa região que tivesse água. E aí eles, lá no Rio Grande do Sul, eles encontraram resquícios desse tipo de casinha, que era escavada no chão. Aí eles descobriram essa escavação, eles descobriram os fósseis das fogueiras que eles faziam, dos utensílios domésticos, dos cacos de cerâmica, das vasilhas que eles usavam. E aí eles ficavam, essa casinha, por exemplo, era redonda,
ficava escavada no chão. Ela tinha um esteio grande que aí sustentava o telhado. O telhado eram paus e folhas secas. E eles entravam escondidinhos para cá e ficavam abrigados das chuvas, dos animais ferozes, das cobras, dos tigres. Aqui na região tinham muitos animais muito selvagens, né? Toda a natureza era muito selvagem. Então, olhe bem, eles se sentiam abrigados, eles começaram a viver em família, em grupo. Tudo que era feito por eles sempre foi feito em grupo. E por causa do grupo e do aconchego do fogo, eles foram melhorando aquela convivência. Aí vocês lembram que a gente falou que o homem viveu em todos os lugares. Vocês acreditam que esse tipo de casa tinha lá na Espanha, só que com outro material? Porque o homem sempre resolve seus problemas com aquilo que ele encontra na região que ele estava vivendo. Aqui, na região do Brasil, eles tinham muita vegetação, muitas árvores com troncos fortes. E aí ele fez a sua casa usando o material que ele encontrava. Lá na Europa, eles encontraram muitas pedras e pouca madeira. Então, eles faziam as casas com pedras grandes fincadas no chão, também dentro do chão. Eles escavavam o chão, faziam igualzinho de cima. Faziam os degraus, colocavam as pedras, eles encontravam pedras lajeadas, que também eles colocavam assim em cima da casa, cobriam os buraquinhos com pedrinhas todas pequenininhas, uma em cima da outra, como se fosse um monte de tijolinho. Eles iam colocando pedrinhas, e em cima pedras largas, e aqui pedras compridas. E lá dentro ele aquecia seu corpinho. Lá nessas regiões também muitos animais selvagens, e ele ficava lá, ele cozinhava lá, ele vivia naquele lugar. Então, ele fazia toda a sua atividade ali. Então, ele fazia todo o seu preparo, ele fazia também as ferramentas de metais, ele explorava a região. Então, ele começou, desde aquela época que ele começou a se interessar em fixar residência, ele começou a cultivar. Olha, cultivou árvores com frutos, ele cultivou as sementinhas. Ele fez, por exemplo, canalização de rios. Olha, um rio grandão assim, ele gostava de morar pertinho dos rios. Abria um canal aqui, a água do rio descia. E aqui ele plantava, porque era uma terra que estava irrigada. Então, ele fazia sua casinha por aqui, cuidava das plantas. Aí ele viu também que ele poderia pegar os animais selvagens e domesticá-los. Aí ele começou a pegar, por exemplo, um animal que desse leite, igual o cavalo, por exemplo, a vaca, ou animais semelhantes, a paca, o porco selvagem. Começou a domesticar os animais e aí começou a ter abundância de carne, abundância de leite, abundância de cereais. E aí, olhe bem, a agricultura estava começando, gente. A agricultura, a pecuária, a agricultura e a fruticultura. Olha, e também o uso da água, a higiene, várias coisas foram ajudando o homem. E aí também, quando sobrava, por exemplo, esse moço aqui, esse homem pré-histórico aqui, ele plantou muita semente. Esse de cá criou muitos animais. Ele tinha mais aptidão para isso. Aí ele pegava,
trocava um animal com um saco de semente daqui. Aí começou a haver troca. Essa outra pessoa que morava lá longe, ela fazia cerâmicas lindas. Aí ele pegava essa cerâmica e trocava por outro saco de cereais. E foi assim, foram nascendo as comunidades, nascendo as atividades mais que hoje em dia a gente tem ainda. E o homem foi modificando a natureza, derrubando árvores, tirando pedras do lugar, construindo casas de pedras, casas de árvores, irrigação, mudando o curso dos rios. Não é legal? Depois nós vamos continuar esse assunto, tá bom? Um beijo!